Capítulo 7 Sociedade Teosófica. A doutrina secreta ensina o progressivo aperfeiçoamento de todas as coisas, tanto dos mundos como dos átomos. E este estupendo aperfeiçoamento não tem um começo concebível nem um fim imaginável. Nosso universo é apenas um de um infinito número de universos. Todos eles filhos da necessidade, porque na grande cadeia cósmica de universos cada elo acha-se numa relação de efeito com referência ao antecessor, e de causa com referência ao sucessor. Nos dias posteriores, segui algumas instruções que Angela tinha deixado e providenciei a devolução do livro com capa de couro para os Illuminati, pelo correio, não sem antes tirar uma cópia do trecho que explicava sobre o processo e guardá-lo para futuras consultas. A semana correu tensa para mim. Não conseguia me concentrar no trabalho e, para piorar a situação, Gabriel havia desaparecido. Não fora trabalhar nos 3 primeiros dias da semana. Até que, na quinta-feira, um e-mail chegou. Dizia: Gabriel está bem e não foi sequestrado. Cumpra a parte final de nosso acordo no próximo sábado e saberá o que vai acontecer com ele. Minha vontade era levar isso à polícia e dar parte do desaparecimento de Gabriel imediatamente. Pensava nisso quando Nívia, uma assistente do departamento pessoal, entrou em minha sala para a entrega dos benefícios do mês seguinte. E aí, muito trabalho? Perguntou ela, com um sorriso simpático. Um pouco. Sabe como são as coisas nessa área, respondi enquanto assinava os recibos. Eu que o diga. Tenho uma rescisão para preparar e nem sei como vou fazer. É mesmo? Sim, é triste quando alguém que trabalha há tanto tempo na mesma empresa é mandado embora. Quem foi? Perguntei, sem muita curiosidade. Seu amigo, o Gabriel. Mais uma vez gelei. Gabriel tinha sido mandado embora. Como assim? Perguntes. Ele esteve aqui ontem e fez um acordo com a empresa. Quase caí da cadeira com a revelação. Ele esteve aqui ontem. Repeti. Nívia me olhava curiosa. Sim, por quê? Disfarcei a reação. Por nada. É que eu queria falar com ele. Tenho o número do celular dele. Deixe-me anotar. Ela anotou em um pedaço de papel e me deu. Agradeci e ela se foi. Isso não faz nenhum sentido, pensei. Liguei para o editor e disse-lhe que faltava apenas uma entrevista para completar o livro, e que mandaria o material até a segunda-feira seguinte. Em seguida tentei o celular de Gabriel. Uma voz de mulher atendeu. Estava esperando a sua ligação. Era a voz de Laura. Quer falar com seu amigo? Esqueça, ele escolheu juntar-se a nós por vontade própria. Deixe-me falar com ele. Somente depois de cumprir a parte final do nosso acordo. Faça a última entrevista e poderá falar com ele. Nem sei para onde devo ir. Laura pareceu um pouco surpresa. Enviarei o endereço da Sociedade Teosófica e o nome do contato, e desligou. Parecia inevitável. O editor queria o material pronto e, de qualquer forma, eu não saberia se Gabriel estava realmente bem enquanto não cumprisse esse acordo. Passava a acreditar que tomar cuidado com contatos pela internet não era bem uma lenda urbana. O e-mail chegou com os dados. Passei a sexta-feira me preparando para a entrevista. Sem Gabriel por perto, tive que pesquisar um pouco sobre a Sociedade Teosófica, fundada em 1875 por uma das figuras mais estranhas do panteão esotérico, conhecida como Madame Helena Petrovna Blavatsky. O sábado chegou. Saí de casa por volta das 10 da manhã, em direção ao já conhecido bairro da Liberdade. Estava voltando para a mesma região em que, uma semana atrás, tinha encontrado Laura e a casa do mestre Mauro. A casa do entrevistado, aliás, não era muito longe da casa do mestre, apenas uns 10 ou 12 quarteirões à frente. Parece que o bairro da Liberdade tornou-se um ponto de encontro para as sociedades secretas, pensei. Saí do metrô Liberdade e caminhei até uma casa branca, rodeada por um jardim muito bem cuidado. Entrei pelo portão de ferro e dirigi-me à entrada, que tinha um porteiro eletrônico. Todas as janelas e batentes das portas da casa eram pintados de um vermelho vivo e contrastavam com a brandura do branco. Havia uma pequena fonte no meio do jardim e várias casas de passarinhos nas árvores. A porta se abriu e uma mulher atendeu. Devia ter 60 anos e era muito gorda. Vestia-se com roupas antigas e tinha um chale ao redor do pescoço. Lembrei-me dos retratos de Blavatsky e pensei em estar diante de sua mais recente encarnação. Olá, sou Ana, cumprimentou a mulher,
Você deve ser o jornalista que está escrevendo livros sobre sociedades secretas, não é? Bem, parece que já tem uma boa publicidade, falei, sem graça. Não se preocupe. Neste meio, somos todos conhecidos. Você sabe, as notícias correm a uma velocidade incrível. Venha, entre, vamos conversar. Entrei na casa. Era bastante espaçosa e lembrava uma antiga biblioteca, inclusive no cheiro. Além de ser uma casa arejada e iluminada. A entrada era um longo corredor, com várias fotos dos fundadores da teosofia, incluindo Blavatsky. Entramos em uma sala de estar por meio de duas portas de correr feitas de vidro, nas quais se viu o emblema original da sociedade, uma cruz ansata, Anki, dentro de dois triângulos opostos, inseridos em uma cobra que mordia o próprio rabo. Na ponta do rabo, via-se uma cruz suástica. Parei para admirar o trabalho e Ana sorriu ao ver meu interesse. Bonito, não é? Disse ela, todos que vêm aqui gostam de admirar esse trabalho. Tem um simbolismo próprio, não tem? Perguntei. Oh, sim, claro. Nada é escolhido ao acaso. Veja bem, a Anki simboliza a ressurreição, os triângulos interligados, os mundos espiritual e físico. A suástica é um símbolo sânscrito de sabedoria, enquanto a serpente que engole sua própria cauda representa a eternidade. Um belo trabalho. Deve ter custado muito pintá-la no vidro. Fui eu mesma quem fez. Os teosofistas também são bons artistas. Apontou para uma enorme mesa de jantar feita de mogno, colocada sobre um tapete felpudo branco. Puxe uma cadeira e acomode-se. Vamos começar. Sentei-me e preparei, rapidamente, o gravador. Ana olhava-me interessada. Sabe, quero aproveitar este momento para dizer que adorei sua ideia. Sou um dos mais antigos membros da Loja Teosófica Brasileira e gosto de falar sobre o assunto quando estou sozinha. Esta é a sua casa? Perguntei. Oh, não. Este é apenas um local para estudos. Jamais misturaria uma coisa com outra. Esta casa era de meu pai, e transformei em um local para recolhimento porque queria separar uma coisa da outra. Nosso local de reuniões fica aqui perto, na instituição teosófica Pitágoras. Muito bem, estou pronto. Eu também. Vamos lá. Comece com a explicação do que é teosofia e quais são os seus objetivos. Ana ajeitou o chale e respirou fundo. Teosofia, ou sabedoria divina, refere-se ao misticismo dos filósofos que acreditam poder compreender a natureza de Deus por apreensão direta, sem nenhum outro tipo de revelação. Também pode referir-se ao esoterismo de colecionadores de filosofias místicas e ocultas, que afirmam estar em presença de grandes segredos provenientes de sabedorias antigas. O misticismo teosófico é atribuído a Platão, Plotinus e outros neoplatônicos. Teve sua última grande explosão na filosofia ocidental, no século XIX, com o idealismo alemão. Agora, o que chamamos de esoterismo teosófico iniciou-se com Helena Petrovna Blavatsky, conhecida como Madame Blavatsky ou, simplesmente, HPB, uma das cofundadoras da Sociedade Teosófica em Nova York, no ano de 1875. Nossas influências provêm de muitas fontes diferentes, mas a maior parte delas entra em setores como o zoroastrismo, o hinduísmo, o gnosticismo, o maniqueísmo, a cabala, entre outros. Nossos objetivos principais são três. 1. Formar um núcleo da fraternidade universal da humanidade, sem distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor. 2. Encorajar o estudo da religião comparada. Filosofia e ciência. 3. Investigar as leis inexplicadas da natureza e os poderes latentes no homem. Anotei tudo. Ana parecia interessada no que eu fazia. Parece-me que, além de lidar com coisas esotéricas, a sociedade também tem um pé no campo filosófico e outro no científico. Ana levantou-se, saiu por uma porta oposta àquela pela qual entramos e logo voltou com um livro antigo de Recortes. Seu cheiro era incrivelmente forte e, por isso, pensei que havia muitos outros como este na casa. Aqui tem um artigo publicado originalmente na T-News Stuart Religiosa Enciclopédia, assinado por um teósofo, J. H. Russell. Vou ler um trecho para você. Os ensinamentos da Sociedade Teosófica são ao mesmo tempo religiosos, filosóficos e científicos, postulando um princípio eterno, imutável, presente em todas as outras manifestações. Deste princípio deriva, periodicamente, o universo inteiro,
manifestando os dois aspectos do espírito e da matéria, da vida e da forma, positivo e negativo, os dois polos da natureza entre os quais o universo é criado. Estes dois aspectos são inseparavelmente unidos, por conseguinte, toda a matéria é animada pela vida, enquanto toda a vida procura expressar-se pelas formas. Parei para pensar, mas, de todo modo, as palavras pareciam muito sombrias para serem entendidas. Ana percebeu e sorriu novamente. De repente, ouvi barulhos nas salas vizinhas e olhei-a, sem entender. Como falei, este local é um canto de estudos. Não estou sozinha, há muitas pessoas que vêm aqui para consultar minha biblioteca e fazer alguns estudos teosóficos. Tudo bem. Gostaria que a senhora me falasse um pouco sobre Madame Blavatsky. Madame Blavatsky nasceu na Rússia, em 31 de julho de 1831. Seu pai era descendente de nobres alemães e pouco se sabe sobre sua família. Alguns livros dizem que ela já apresentava certas faculdades paranormais quando era criança, pois fazia os móveis se mexerem e os objetos voarem com o uso de seus braços astrais. Além disso, olhava para as visitas e anunciava, com calma e tranquilidade, a data e a hora de suas mortes. Uau! Exclamei, que simpatia! Ana sorriu de novo. Parece estranho mesmo, não é? A vida de Madame Blavatsky começou a mudar quando foi entregue a um general czarista de 40 anos, Nikifor Blavatsky, de quem herdou o nome. Após 3 meses de casamento, ela abandonou o marido e viajou para Constantinopla. Naquele momento, iniciou sua corrida pelo mundo. Percorreu o Oriente, a Ásia Central, a Índia, a África, toda a Europa, os Estados Unidos, o Canadá, a América Central e a América do Sul. Foi iniciada na seita dos drusos, de origem muçulmana, e estudou os rituais dos derviches. Se não me falha a memória, ela assistiu, ainda, aos rituais vudus, percorreu as ruínas do Yucatán. Passou 3 noites dentro da pirâmide de Quéops e contactou a seita Yamabuzi, no Japão. Parece uma volta esotérica ao mundo. O acúmulo de conhecimento foi uma fase importante em sua vida. Quando passou por Nova York, em 1874, conheceu o coronel Henry Steele Olcott, advogado e jornalista autônomo. Encontraram-se em Clintenden, no estado de Vermont, quando Olcott foi cobrir algumas sessões espíritas que atraíam curiosos para a fazenda de um lavrador chamado William Meade. Ficaram muito amigos e, mais tarde, Olcott recebeu uma carta de uma irmandade denominada Irmandade de Luxor, da qual Madame Blavatsky fazia parte. O conteúdo da carta era simplesmente: a irmã Helena vai conduzir-te para a porta dourada da verdade. Frases enigmáticas, mas proféticas. Olcott começou a pagar o aluguel de Blavatsky e, 1 ano depois, viviam juntos. Aos domingos, ela presidia uma reunião com espíritas, cabalistas, maçons, rosacruzes e outros. A 7 de setembro de 1875, enquanto assistiam a uma palestra sobre o cânon da proporção perdido do Egito, Olcott sugeriu a Blavatsky a fundação de uma sociedade para esse tipo de estudo. Dessa maneira, na noite seguinte, com a presença de 16 testemunhas, nasceu a Sociedade Teosófica, com a presidência de Olcott e Blavatsky como secretária. O termo teosofia é descrito no dicionário como sabedoria divina ou conhecimento de Deus. Assim começou a história de uma das mais difundidas sociedades secretas, responsável pelo renascimento do interesse pelas artes e crenças místicas. Tornou-se um funil cultural, de forma que toda a sabedoria oculta dos antigos e do Oriente era coletada e transmitida para uma nova geração de potenciais seguidores. Mais barulho vinha das salas vizinhas. Peço-lhe desculpas, disse Ana, mas há um pessoal de outra sociedade que veio ajudar a arrumar minha biblioteca em troca de algumas consultas. Claro que aceitei, mas há muitos livros e, portanto, a arrumação demora. Não tem problema, falei, podemos continuar? Claro, abriu de novo seu livro de recortes. Aqui tem um artigo publicado por Madame Blavatsky no primeiro número do Theosophist, em outubro de 1893. Há um trecho interessante, que fala sobre a existência de teosofistas antes da era cristã. Ela diz: teosofistas já existiam antes da era cristã, embora os autores cristãos atribuam o desenvolvimento do sistema teosófico eclético aos primeiros anos do século III de nossa era. Diógenes Laércio assinala a existência da teosofia numa época anterior à dinastia dos Ptolomeus, e cita como seu fundador, um hierofante egípcio chamado Potiamun,
nome copta que designa um sacerdote consagrado a Amon, o deus da sabedoria. A história, porém, mostra que ela foi revivida por Amônio Sacas, o fundador da escola neoplatônica de Alexandria. Ele e seus discípulos faziam-se chamar Pilaleteios, ou amantes da verdade, enquanto eram chamados por outros de analogistas, devido ao método de interpretar todas as lendas sagradas, os mitos simbólicos e os mistérios por uma lei, analogia ou correspondência segundo a qual todos os fatos ocorridos no mundo exterior eram encarados como a expressão de outras operações e experiências da alma humana. O ideal de Sacas era reconciliar todas as seitas, todos os povos e nações sob uma fé comum, a crença num poder supremo, eterno e desconhecido, que governa o universo através de leis eternas e imutáveis. Assim, ele poderia criar um sistema de teosofia que abrangesse todo o mundo. Desta maneira, todos os homens estariam submetidos a um princípio comum e todas as falsas religiões seriam desmascaradas. Enfim, todos os homens seriam filhos de uma mesma mãe, e tornar-se-iam mais unidos. Por isso, os sistemas budista, vedantino e mago, ou zoroastrino, foram ensinados na escola teosófica eclética juntamente com todas as filosofias gregas. Algumas características do budismo e da religião hindu foram registradas entre os antigos teosofistas, como, por exemplo, a afeição fraternal pela raça humana, o indiscutível respeito pelos mais velhos e a compaixão pelos animais. A reunião destes sistemas expressava tanto o desejo de uma disciplina moral universal, quanto a purificação e a contemplação de uma verdade absoluta. O objetivo final seria uma composição através da extração de diferentes pensamentos religiosos, de onde sairia uma formação harmoniosa e melodiosa, capaz de ecoar em todo o coração que é amante da verdade. E sobre a teosofia, diz algo? Sim, está mais à frente. Aqui está. Teosofia é arcaica, a religião sabedoria, a doutrina esotérica conhecida em todo o país civilizado. Uma sabedoria que todas as velhas escrituras mostram como emanação do princípio divino e cuja absoluta compreensão é tipificada por nomes como o do Buda hindu, o Nebo babilônico, o Tote de Mênfis, o Hermes da Grécia, e ainda nas invocações de algumas deusas, Metis, Neita, Atena, a Sopia gnóstica e, finalmente, nos Vedas, do verbo saber. Sob essa designação, todos os filósofos do Oriente e do Ocidente, os serofantes do Velho Egito, os Cisis da Aryavarta, os Teodidactoi da Grécia incluíam todo o conhecimento das coisas ocultas e essencialmente divinas. A série secular e popular da Merkavá dos rabinos hebreus eram, assim, designadas apenas como veículo, a capa externa que continha o conhecimento esotérico superior. Os magos de Zoroastro eram instruídos e iniciados nas cavernas e lojas secretas da Bactriana. Os serofantes egípcios e gregos possuíam as suas aporretas, ou instruções secretas, durante as quais os mistês se transformavam num epoptês, um vidente. Queria saber um pouco sobre as verdades da teosofia. Ouvi falar que vocês consideravam Cristo como um iluminado, mas o colocavam afastado da divindade. Mais ou menos. A teosofia ensina que a raça humana teve vários estágios de evolução. Em cada estágio surgiu um guia, um mestre que promoveu o desenvolvimento espiritual e intelectual do homem. A raça ariana, da qual fazemos parte, já teve oportunidade de contactar 5 mestres: Buda, na Índia; Hermes, no Egito; Zoroastro, na Pérsia; Orfeu, na Grécia; Jesus, na Palestina. Acreditamos que o próximo mestre terá como missão reunir todas as religiões em uma só e elevar o homem a um plano superior. Assim, todos terão potencial para se tornarem um Cristo. Todos esses são, para nós, considerados Mahatmas, palavra em sânscrito que significa alma grande. Esse termo é empregado para os nossos santos, aqueles indivíduos que acumularam a bondade e a sabedoria de suas existências anteriores. Incluem-se nessa categoria pessoas como Moisés e São Paulo. E como é o conceito sobre Deus? Pense na religião como uma enorme colcha de retalhos. Para a teosofia, todas as religiões têm um pouco da verdade. Se juntássemos todas, teríamos, então, a religião perfeita. Acreditamos na Trindade divina de maneira um pouco diferente. Para nós, as divindades possuem os nomes de força, sabedoria e atividade. Além disso, possuem um quarto elemento, feminino. Blavatsky dizia: acreditamos em Deus, no Deus dos cristãos, no Deus da Bíblia. Não. Rejeitamos a ideia de um Deus pessoal, extracósmico ou antropomórfico. Nosso Deus está em toda parte,
no interior e em volta de cada partícula invisível de átomo, em cada molécula divisível. Nossa divindade é o ser eterno em evolução permanente, e não o criador do universo. E o lema da teosofia: não há religião superior à verdade. Foi traduzido do sânscrito, Satyanasti para Dharma. Essa última palavra foi colocada como religião, embora tenha um significado mais amplo, pode ser doutrina, lei, direito, justiça ou virtude. Assim, podemos interpretar o lema da seguinte forma: não há dever ou doutrina superior à verdade. O barulho continuava. Que inconveniente, pensei, quanto barulho para colocar uma biblioteca em ordem. Gostaria de saber um pouco mais sobre Blavatsky e seus sucessores. Por exemplo, fale-me de seus livros e da atual sede internacional. Bem, Blavatsky fundou, em Londres, a Escola Esotérica de Teosofia, que incluía poucos estudantes, a maioria deles selecionada pelos próprios teósofos, para que tivessem acesso a conhecimentos mais avançados. O primeiro livro, publicado em 1877, Isis sem véu, tornou-se um clássico da literatura ocultista. São 2 volumes que, juntos, chegam a quase 1.300 páginas. A primeira edição, de 1.000 exemplares, foi vendida a $7,50 e esgotou-se 10 dias após o lançamento. Aqui, vemos que Isis, a deusa egípcia da fertilidade, é o espírito guia do livro. Mas o foco acabou na Índia, país que sempre fascinou Blavatsky, e o Egito, por sua vez, ficou em segundo plano. No ano seguinte, saiu o segundo livro, chamado A Doutrina Secreta, com 1.500 páginas. Foi baseado no livro mais antigo do mundo, As Estrofes de Dzyan, e traz revelações interessantíssimas. Uma delas é de que a vida existe em um cosmo que possui infindáveis universos, nos quais são abrigados diferentes sistemas solares. Cada um destes é governado por um logos, uma divindade solar. Tal divindade possui 7 ministros, que são os espíritos planetários. Cada planeta é governado por um ser celeste principal e, abaixo dos ministros, estão as hordas de devas ou os anjos. Que coisa estranha, pensei. Lembro-me de ter lido que o livro As Estrofes de Dzyan nunca foi encontrado. Mas não disse nada para não ofender Ana. Apenas prossegui com as anotações sobre o que ela falava. Podemos verificar, também neste livro, que todos os seres vivos passaram por uma evolução em nível progressivo, ou seja, os humanos, os vegetais, os minerais e os sobre-humanos. Assim, até a menor faísca de pedregulho pode ter uma vida muito mais complexa. Então, o que acreditamos que não tem vida pode ter? Perguntei. Exatamente. A história dos humanos é definida em termos de raças raízes sucessivas, sendo 7 no total. A primeira raça vivia num continente chamado Terra Sagrada Imperecível e era descendente dos habitantes da Lua. A segunda, a dos hiperbóreos, habitava uma faixa de terra próxima ao Polo Norte. Nenhuma delas tinha corpo, por isso, sua reprodução era por meios espirituais. A terceira habitou e se desenvolveu no continente afundado de Lemúria, que ficava ao sul do deserto de Gobi. Os lemurianos foram os primeiros a possuir corpo e manter relações sexuais. O seguinte era a dos atlanteanos. Hoje, o planeta é ocupado pela quinta raça ariana, que surgiu no norte da Ásia e expandiu-se para o sul e oeste. Entre eles, havia uma sub-raça, os anglo-saxões. E as outras 2 raças? Elas ainda devem aparecer, mas, quando isso acontecer, a humanidade terá chegado ao fim de seu ciclo na Terra. Então, se mudará para um outro planeta, onde recomeçará o ciclo. Meio ficção científica isso, não é? Ana sorriu. Para quem não conhece, é assim mesmo. E a sede mundial? Em 1882, a sociedade adquiriu o Parque Adyar, na cidade de Madras, sul da Índia. Mais tarde, em 1905, a sede internacional, que até então ficava em Nova York, foi deslocada para lá, onde se estabeleceu e opera até hoje. Isso faz muito sentido, pois a grande inspiração dos ensinamentos teosóficos está concentrada na filosofia e na religião hindus. O conceito de reencarnação está incluso. Claro. Para nós, não há redenção ou castigo, como no cristianismo. Para termos o perdão de nossos pecados, devemos passar por uma série de reencarnações até atingir o Devachan, o nosso céu. Não há, também, a condenação eterna para os pecados, mas acreditamos que o Kamaloka, um equivalente do inferno cristão,
é um estado intermediário em que o pecador aguarda a próxima reencarnação. Arrepiei-me com esse estranho cenário. Dê-me licença um instante, vou providenciar um chá, disse Ana. Ela saiu em direção à porta dupla. As pessoas que arrumavam a biblioteca pareciam estar empolgadas, afinal, o barulho apenas aumentava. Que tipo de livros deve haver lá? Pensei. Provavelmente, tesouros tão antigos quanto os que tinha visto na casa do mestre maçom Mauro ou na mansão do Illuminati Adam. Ana voltou com uma bandeja na qual se viam bule e pratos com biscoitos. Ela serviu a bebida e esperou que eu continuasse. Estes são os nossos degraus de ouro, passos que o aprendiz deve trilhar para alcançar o templo da divina sabedoria, disse Ana e estendeu-me um papel. Peguei o folheto e li em voz alta. Os degraus de ouro. Uma vida limpa. Uma mente aberta. Um coração puro. Um intelecto faminto. Uma percepção espiritual desvelada. Ser fraternal para com todos. Disponibilidade em dar e receber conselhos e instruções. Senso de responsabilidade e lealdade para com o mestre. Desejo de obedecer ao comando da verdade, uma vez que colocamos nossa confiança na crença de que o mestre esteja em posse dela. Corajosa paciência na injustiça pessoal. Uma valente declaração de princípios. Defender corajosamente aqueles que são injustamente atacados, e uma visão constante para o ideal humano, de progresso e perfeição, descrito pela ciência sagrada. Ana sorriu de novo. Parecia uma figura de avó, alguém em quem se pode confiar integralmente. Para terminar, fale-me um pouco sobre o que ocorreu depois da morte de Blavatsky. Em 8 de maio de 1891, ela faleceu em Londres, Inglaterra. Mas já havia uma pessoa que seria sua sucessora, Annie Besant, mulher que respeitava rigorosamente os ensinamentos teosóficos. Quando Occult morreu, em 1906, Besant o sucedeu presidencial. Alfred Percy Neto ocupou o cargo de vice-presidente. Em 1909, Charles Webster Leadbeater, investigador e orador, descobriu um menino de notáveis qualidades, chamado Jiddu Krishnamurti. Começou a educá-lo, juntamente com Besant. Em 1914, Leadbeater mudou-se para Sydney. Besant continuou a cuidar de Krishnamurti e nomeou o instrutor mundial. Em 1929, Krishnamurti renunciou a qualquer autoridade ou papel especial. Em 20 de setembro de 1933, Besant morreu e, no ano seguinte, foi a vez de Leadbeater. A partir disso, surgiu uma série de novas ordens, muitas derivadas da nossa sociedade. A mais famosa é a Ordem Hermética da Aurora Dourada, fundada há 3 anos antes da morte de Blavatsky. Parei de escrever e olhei para Ana. A Golden Dawn, da qual participou Aleister Crowley. Lembrei-me da música M.R. Crowley, de Ozzy Osbourne, e de Jimmy Page, guitarrista do Led Zeppelin, fã confesso de Crowley e colecionador de seus objetos pessoais. Essa mesma. Hoje, com mais de um século de existência, a Sociedade Teosófica espalhou-se por cerca de 60 países em todos os continentes. Quando iniciaram suas atividades no Brasil, a Sociedade Teosófica Brasileira foi fundada, no Rio de Janeiro, no dia 17 de novembro de 1919, por Raimundo Pinto Seide. Hoje, tem sua sede nacional em Brasília. Como é a organização? Internacionalmente, estamos organizados em seções nacionais, e estas, por sua vez, compõem-se de lojas e grupos de estudos. A maioria deles realiza reuniões públicas com palestras, cursos, debates e outros eventos desse tipo, bem como atividades de confraternização entre os seus membros e simpatizantes, sempre em conformidade com os 3 objetivos. Além disso, em geral, contam com bibliotecas para facilitar estudos e pesquisas. E mais barulho. Bem, acho que isso é suficiente. Desliguei o gravador digital e comecei a colocar minhas coisas na pasta. Tomava o último gole de chá, quando a porta da biblioteca abriu e vozes surgiram. Dona Ana, nós acabamos a arrumação. Quando olhei, não acreditei no que via. Lá estavam Gabriel e Laura vestidos com camisetas nas quais se via escrito o processo em letras vermelhas, de maneira discreta, no lado esquerdo do peito. Os dois pararam e olharam-me. Ana observava, atenta, a cena. Fim do capítulo 7. Fontes: Blavatsky, Helena P. A Doutrina Secreta,
Objeto dos mistérios e prática da filosofia oculta. V. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Rio de Janeiro, Editora Pensamento, 1994, NE, livro raríssimo, sem tradução para o português, com poucas cópias que circulam entre membros de algumas sociedades secretas, NE, publicação em revista que marcou o início da Sociedade Teosófica em 1879, pelas mãos de Helena P. Blavatsky, NE, Blavatsky, Helena P. Isenvel. Primeira edição. Rio de Janeiro, Editora Pensamento, 1991, NE, Jacoliot, Louis. As Estrofes de Dzyan. Livro supostamente existente há muitos séculos. Inicialmente de posse dos indianos. Em meados do século XIX, acabou por ser atribuído a Jacoliot, NE.